de geografia, tá certo? Vamos lá, estamos gravando. Boa tarde, alunos. Boa tarde, senhores pais aí que nos acompanham. Nossa aula hoje de revisão, preparando, né, vocês para a última avaliação do ano, que é a avaliação 3, né, a nossa famosa aí AV3, né, do sistema SENEC. Então, é o seguinte, gente, vejam bem. A prova vai ter 20 questões. Deixa eu ligar esse ventilador. Pronto. A prova tem 20 questões. 10 questões de história, 10 questões de matemática. Ela vai estar disponível lá no Google Formulários. Vocês já sabem como é que funciona. Vocês já fizeram prova por lá, tá? A prova não está difícil. Eu acredito que na sexta-feira mesmo, eu já vou colocar um dispositivo lá, que na hora que você termina a prova, você já sabe quanto você tirou, tá certo? Que aí não fica aquela dúvida. Pode falar, Ângelo. A prova vai ser quando? Vai ser hoje? Não, nós vamos fazer a prova na sexta-feira. Certo. Certo? Beleza? Só que a nossa revisão de hoje vai ser de história e de geografia, tá bom? Então, peguem a apostila de vocês aí. Vamos primeiro para geografia, que seria a aula de hoje, certo? Vamos para a apostila de geografia, volume 3. Tio, só um instante, eu vou pegar aqui. Ok, traga caneta também, gente, lápis e também um marcador de texto, tá? Nós vamos precisar de tudo isso hoje. Pronto. Isso. Um minutinho para o pessoal ir buscar a apostila aí de geografia do 6º ano. Aproveite e traga também a de história. Vamos pegar também a de história e também um marca-textozinho, caneta, lápis, né? Para vocês irem pontuando aí o que nós vamos falar. É bom ter um papel e uma caneta para anotar também, tá, gente? Vamos lá, então. Geografia. Geografia, lá na página 3, logo no início da apostila, nós tivemos o capítulo lá de número 7, correto? Abram a apostila aí na página número 3, a primeira folha, praticamente. E lá nós falamos sobre o mundo do trabalho, né? Nós falamos sobre as transformações das paisagens naturais antrópicas, o papel da agropecuária, da indústria e das cidades. Aí falei também para vocês que quando a gente falava sobre... O Ravi chegou aqui. Boa tarde, Ravi. Seja bem-vindo à nossa aula de revisão. Pegue sua apostila de geografia aí, lá na página 3, tá? Para a gente não... Nossa aula vai ser um pouco... Qual é a página? Página 3, tá? Apostila de geografia. Página 3. Página 3 da apostila de geografia, Mundo do Trabalho. Página 3, tá? Ok, acharam aí? Olha como meu copo é legal, ó. Então, Nossa, que bonito, tio. Eu gostei. Me deram esse presente aí. Pessoal lá do colégio daqui do Paracuru. Gente, vamos lá. Como vimos anteriormente, né, as paisagens estão em constantes transformações. Eu não vou ler, lógico, claro, evidente, tudo isso para vocês, certo? Nós vamos já chegar na parte que eu vou pedir a vocês para destacarem, certo? Olha, todas essas transformações, elas são frutos do trabalho humano e estão organizadas na atualidade em setores da economia primário, secundário e terciário. As atividades econômicas que compõem cada um desses setores ocorrem nos espaços agrário e urbano, e são essas atividades e as características desses espaços que estudaremos nesta unidade. Então, o que é importante aí, né, para a nossa avaliação? É que você entenda, né, o que é o setor primário, né, o que é o setor secundário, e você também saiba discernir e separar um do outro, tá? O setor primário da economia, né, no conjunto das atividades humanas, são relacionadas à produção e extração da matéria-prima, tais como a agricultura, a pecuária, o extrativismo mineral, vegetal ou animal. Já foi a principal atividade econômica na geração de empregos no mundo, né? Claro, quando ele fala isso, ele está falando com relação que foi uma das primeiras atividades realmente, foi a do setor primário, né? Desde o tempo das capitanias hereditárias, né, que o Brasil
né, ele já tinha esse setor da economia como o carro-chefe, né, da produção. Então, o que é que vocês têm que entender aí? Quando falar em setor primário, né, nós estamos falando de trabalhar na terra, né, de plantar ou de criar a ovelha, de criar o gado. Tá? Então, a pecuária e a agricultura, elas fazem parte do setor primário. O setor secundário da economia, ele consiste em atividades relacionadas à transformação da matéria-prima, né, produzida ou extraída lá no setor primário. Por exemplo, sempre que eu cheguei nessa parte, eu dei um exemplo para vocês, foi o caso do tijolo. Eu tenho meu caminhão, certo? E aí eu vou buscar barro lá no mato, né? Eu faço um pequeno desmatamento, eu acho lá uma jazida, né? De como é que chamam aqui no Ceará? De arisco, né? Que é o salitro, né? O arisco. E aí eu vou pegar aquilo ali para me passar aquilo ali para frente. Então, eu estou trabalhando num setor primário da economia, tá certo? Então, peguei o corretivo de vocês e marque bem aí, ó. O setor primário da economia consiste no conjunto de atividades humanas relacionada à produção e à extração de matéria-prima, ok? Olha aí o conceito, morreu Maria Preá, né? É mamão com açúcar, certo? Setor primário da economia, ele consiste no conjunto de atividades humanas relacionadas à produção e à extração da matéria-prima. Pois bem, coloquei o barro no meu caminhão e levei para a olaria, porque eu também tenho olaria, eu sou um cara rico. Então, eu cheguei lá com esse barro e esquentei ele e transformei ele num tijolo, tá certo? Eu sempre dei esse exemplo do tijolo para vocês, tá certo? É do setor primário, professor? Como é, Ângelo? É do setor primário? O barro, né, que é a extração, foi extraído, né? E aí o setor secundário já é aquele setor, né, da economia que ele consiste nas atividades que estão mais relacionadas à transformação, ou seja, eu trabalhei o barro e fiz o tijolo. Então, o tijolo, ele aí já faz parte do setor secundário da economia, tá certo? Então, aí, ó, onde está em negrito na sua apostila aí, que fala sobre setor secundário, né, você vai marcar também o setor secundário da economia, ele consiste em atividades relacionadas... Boa tarde, professor. Boa tarde, boa tarde. Professor, o senhor está sem áudio. Não, estou não. Todos estão ouvindo aí, não estão, gente? Não, tio, professor. Eu estou. Ana Joyce, acho que o problema é aí, viu? Saia e entra de novo. Professor, eu vou sair e entrar porque eu não estou ouvindo nada. Mas captou meu pensamento, que foi exatamente isso que eu disse. Vai lá. Então, gente, o setor secundário da economia ele consiste em atividades relacionadas à transformação da matéria-prima, produzida ou extraída no setor primário. Tá certo? Beleza? Então, tá aí. E agora, Ana Joyce, deu certo? Deu certo. Pronto, beleza. Então, olha, pegue sua apostila de geografia lá na página 3, né, que eu já acabei de dar 2 dicas aí para a prova. Professor, desculpa, eu não estou com a minha apostila por causa que eu vim aqui para minha avó, desde o balé, então eu não estou com a minha apostila. Eu poderia depois assistir a aula todinha para poder receber Pode, a aula está sendo gravada, mas eu recomendo a você que assista a aula, senão você não vai se dar bem na prova. Tá ok? Uhum. Ouviu, Ana Joyce? Ouvi. Pois assista a aula gravada para você não se perder, tá certo? Vamos lá? Então, acompanhe agora, só ouvindo aí, se tiver uma canetinha e um papel, é bom ir marcando, né? Você vai fazendo as suas anotações. E os outros também, se quiserem ir anotando, né? Sempre mais um estudo a mais, né, gente? Sim, tio, eu estou marcando aqui na apostila e anotando num caderninho. Ótimo, beleza. Então o setor primário, né, ele consiste, né, na atividade humana relacionada à produção e à extração, né? E o setor secundário, ele consiste em atividade relacionada à transformação da matéria-prima. Eu dei o exemplo para vocês do tijolo. Virem a página agora. Setor terciário. O que é o setor terciário? Ainda falando aí no bendito tijolo.
que era no setor primário barro, que virou tijolo no secundário, e agora esse tijolo ele foi lá para o depósito do Eric. O Eric vai trabalhar, vai vender esse tijolo lá. Então, né, o setor terciário da economia ele já consiste nas atividades relacionadas ao comércio e à prestação de serviços, tá certo? Então, é o seguinte, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para o Ravi. Ravi, seu papai e sua mamãe levou você para cortar o cabelo, tá certo? Qual é desse setor da economia aí que vai trabalhar em cima aí dos seus pelos? Diga aí para mim, se você entendeu. É o primário, é o secundário ou é o terciário? Ravi, não tem que pensar muito não, Ravi. Olha, o terciário ele diz o seguinte, o setor terciário da economia, ele consiste em atividade relacionada ao comércio e à prestação de serviço, né? Então, você vai ter que pagar o BA, né? Pagar o barbeiro, tá certo? Por quê? Porque ele está prestando um serviço para você, que é cortar os seus cabelos, tá certo? Então, se tiver uma historinha como essa, né, ilustrada na prova, você vai matar a pau, certo? Morreu Maria Preá? Então tá, gente. Então, o setor primário, secundário e terciário da economia vai cair na nossa prova. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, é igual casamento. Fale agora ou cale-se para sempre. Alguém? Não, professor, nenhuma. Pronto. Beleza. Nenhuma. Olha, quando não existe dúvidas, né, não tem mais dúvida, elas se tornam dívidas. E as dívidas serão cobradas, tá certo? Beleza? É isso aí, Ravi. E o setor primário é só agricultura? Não. Também a pecuária também. Você criar gado também, tá? Trabalhar lá no meio do pasto também, assim como na agricultura no pasto, o gado também, né? A pecuária faz parte também aí do setor primário, tá certo? Ok, vamos lá. Continuando aqui na nossa apostila de geografia. Aí você chega lá na página 5, aí tem uma senhora, né? Provavelmente deve ser chinesa ou coreana, pessoal que planta arroz, né? Deixa eu ver aqui o que é isso aqui. Mulheres, exatamente, na colheita manual do arroz, lá na Índia, ó. Deu um chute, andei perto, né? Errei, foi longe, mas deu para entender, na Índia, né? A agricultura de jardinagem. E temos também aí uma colheitadeira e uma lavoura de soja, certo? Bom, o que é que nós vamos tirar daqui dessa página 5 para a nossa avaliação, certo? Que acontecerá na sexta-feira. Você que chegou depois, né? Sexta-feira tem prova, né? Que será no Google Formulários, tá certo? Ok? 10 questãozinhas de geografia, 10 questõezinhas. Okay. Pode falar, Ângelo. Não, só estava confirmando. Tá certo. 10 questãozinhas de geografia e 10 questõezinhas de história, ok? Beleza? Vamos lá? Aí, vamos lá. Sistemas agrícolas. Né? Sistemas agrícolas. De acordo com o conjunto de técnicas empregadas na produção agrícola, essa atividade ela pode ser classificada como agricultura intensiva ou extensiva. Para classificar o sistema agrícola, e agora nós vamos trabalhar em cima disso aí, né? Como é que se classifica o sistema agrícola, né? Olha, é preciso analisar as técnicas, os instrumentos e a mão de obra empregada na produção do plantio até a colheita, certo? Os quais eles vão se diferenciar a partir do índice de produtividade e da extensão da área de cultivo e do investimento aplicado na produção. Então, o que é que eu vou cobrar de vocês aí, em cima disso aí? É que vocês têm que explicar, entender o que é a agricultura intensiva, o que é a agricultura extensiva, né? E diferenciar uma da outra, né? Vamos ler aí o que está em negrito, agricultura intensiva. Veja o que é como ela nos chega, como é que ela se caracteriza. A agricultura intensiva
ela se caracteriza pela alta produtividade obtida a partir da utilização de tecnologias modernas e do plantio à colheita, certo? Nesse sistema, a utilização de máquinas agrícolas, máquinas agrícolas, certo? Máquinas agrícolas. Marquem a continuação, irrigação mecânica também, tá certo? Sementes selecionadas, certo? Insumos, aliás, sementes selecionadas e insumos, fertilizantes e defensivos químicos. Esse sistema também se caracteriza pelo baixo uso de mão de obra humana e pela necessidade de profissionais com formação técnica. Pronto, gente. Se eu colocar na prova, né, para você marcar lá o xizinho, diferenciando, né, eu vou faço o enredozinho da questão em cima dizendo assim, se caracteriza pela alta produtividade obtida a partir da utilização de tecnologias modernas, do plantio até a colheita, né? Nesse sistema, a utilização de máquinas agrícolas, né? Esse enredo está falando sobre, aí vem, agricultura intensiva, agricultura extensiva, né? E aí eu tenho mais três letras para me criar aí para tentar ludibriar, para tentar enganar vocês, mas, claro, é evidente, vocês são pessoas inteligentes, já sabem que quando se fala em máquinas agrícolas, quando se fala em irrigação, defensivos químicos, fertilizante, né, a necessidade de ter pessoas experientes, com formação técnica, nós estamos falando sobre a agricultura intensiva, certo? Que é exatamente essa agricultura enorme, né? Que com trator, para plantar muito, para colher muito, para mandar para o mercado, para vender muito, muitas vezes para fora do país, como é o caso da nossa produção de soja, de café, de cana-de-açúcar. Ou seja, quando você assiste aquela propaganda lá na televisão, né? O agro é tech, o agro é pop, o agro é o arroz, o agro é o feijão. Já viram aquele comercial que passa na TV? Quando vocês estiverem vendo aquele comercial ali, pode ter certeza que ele está falando da agricultura intensiva, né? Intensiva, tá bom? Já vamos agora para o outro lado da moeda. A parte onde não há uso de tecnologias modernas no sistema, certo? Da agricultura extensiva. Ou seja, a Sofia pode ir lá no quintal dela, ela não precisa ter uma formação técnica nenhuma para fazer um plantio lá de cebolinha, né? Ou de cheiro verde. Ela precisa de um pequeno conhecimento, né? De saber que tem que botar um estrumezinho e jogar um pouco de água, porque senão a planta vai morrer. Mas ela não precisa ir lá para o Senai, para o Sebrae, lá para a Escola Técnica Walter Ramos, para aprender como é que... Diga, Sofia. Eu tenho aqui no meu quintal. Pois pronto, pois aí hoje eu tô com a mente afiada, que eu estou pegando os pensamentos, sabendo das coisas, né, gente? Pois então, o exemplo aí que o professor deu aqui, né, da nossa amiga, é para você entender que a agricultura extensiva é essa agricultura, né? Se você vir falar em máquina, né, em fertilizante, é intensiva. Cuidado que o nome se parece. Né? Agora, nessa que não tem tecnologia, né? A produção agrícola depende muito das condições naturais, né? Do espaço, tal como a fertilidade do solo, disponibilidade de água, ondulações do relevo e clima. Por que quando ele diz assim, ó, a agricultura, né? Depende muito das condições naturais do espaço, tais como fertilidade do solo, disponibilidade de água. Aí pode falar, professor, mas a agricultura intensiva também precisa. Precisa, só que é o seguinte, se ele precisar disso, eles não vão ficar esperando pela natureza, né?
né? Eles não vão ficar esperando chover para nascer a soja. Eles cavam poços perfurantes, eles pegam uma perfuratriz e vão buscar água lá nas profundezas do solo, né, gente? É fundo, viu? Eles vão buscar lá nas profundezas do solo, aí 80, 100 metros. Claro, evidentemente, né, que a Sofia não vai fazer um negócio desse, mandar cavar um poço com uma perfuratriz para aguar os pés de cebolinha e de coentro que ela plantou. Então, a diferença, gente, é gritante de uma coisa para outra, tá certo? Então, se cair isso aí na prova, claro e evidentemente que você vai tirar o seu 10, certo? Bora para frente? Então, vamos lá, as dicas de hoje. Voltando para a página 3. Você tem que saber o que é, né, os setores da economia, diferenciar o que é o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Vamos lá para a página 5. Na página 5, o professor falou que você deve saber sobre os sistemas agrícolas, né? A agricultura intensiva, o que é agricultura intensiva, o que é agricultura extensiva, né? E diferenciar uma da outra, beleza? Só aí tem as quase 5 questões da prova. Agora, mais embaixo um pouco, aí depois dessa senhora catando aí o arroz, né? Nós temos aí os tipos de agricultura. Foi muito falado isso, né? Os tipos de agricultura. Aí a apostila ela já entra dizendo o seguinte, ó. Podemos ainda classificar a produção agrícola pelo destino da produção. Ou seja, se a produção destina-se à comercialização ou ao sustento da família, né? Quanto aos tipos de agricultura, nós temos, aí você vai marcar também o que já está marcado, já está em negrito aí na sua apostila, mas aí é bom você ressaltar, né? Agricultura de subsistência. Aí ele diz o seguinte, ó, nesse modelo de produção agrícola, há baixo uso de tecnologias e emprego de técnicas rudimentares de produção, como o uso da enxada, né? Da queimada, do arado, da tração animal, né? Na agricultura de subsistência ou tradicional. Tá? O objetivo da produção é o autoconsumo e a subsistência das famílias que a praticam. Tem baixo rendimento e produtividade agrícola. Então, basicamente, a apostila nos deu aí toda a definição do que é a agricultura de subsistência. Então, marquem aí a agricultura de subsistência para que vocês trabalhem em cima disso. Vira a página, como diz o Donizete Arruda. E aí nós vamos para a página 6. Página 6, ela passa todo, quase que praticamente falando da agricultura de subsistência, com algumas variações, deixa quieto. Não se preocupe com isso. Aí, lá na página 7, gente, na página 7, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lá no meio da página 7, lá tem agricultura comercial. Marquem aí. Nesse tipo de agricultura, a produção destina-se toda à comercialização e visa a abastecer os mercados internos e externos. Nesse modelo agrícola, a produção ocorre em médias e grandes propriedades altamente capitalizadas, onde se atinge o máximo do desenvolvimento tecnológico. Ou seja, a agricultura comercial aí, ela é o oposto, né, da agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, o camarada, ele vai plantar só para ele comer e o que sobrar um pouquinho, ele pede a dona Maria para botar no caminhão e vender lá no centro de São Gonçalo, no dia da feira. Certo? Essa aí é a de subsistência. A agricultura comercial é outros 500. O cara vai botar em cima de caminhões e mandar lá para o porto do Pecém para os gringos comer, certo? Então, é totalmente, né, diferente, né, uma coisa da outra. Beleza? Então, gente, vamos para frente, ok? Olha aí, ó. Tira agora, arranca os pés de planta, né? Como diz o Matuta, arranca os pés de planta e bota boi. Aí lá, na página 8, certo? Lá tem os tipos de pecuária. E a exemplo também da agricultura, nós temos também a pecuária extensiva. Olha aí como as coisas são fáceis de entender.
e a pecuária intensiva. Quer ver como é só trocar as plantas e botar boi, ou sei lá, ou galinha, ou carneiro, mas a definição vai ser a mesma. Ó. Na pecuária extensiva, lá na página 8, o gado geralmente é criado solto, se alimenta no pasto. No Brasil, a atividade de pecuária bovina, por exemplo, é voltada para a pecuária de corte, certo? Em que 90% da produção nacional está inserida nessa modalidade. Aí você vai lá para a página 9 e lá você vai ler o seguinte: na pecuária intensiva, é outra coisa já, os animais eles vão ficar confinados, sendo monitorados constantemente, né, com vista a uma melhor produtividade, ou seja, não é que uma seja mais pobre e a outra rica. A grande diferença vai estar aí na seguinte definição, né, para você entender. Por isso que eu quero que é bom um corretivozinho, tá? Lá na página 8, quando ele fala na pecuária extensiva, o gado ele é criado solto. O cara larga ele lá no pasto, lá ele se vira para comer e beber, tá? O gado é criado solto e ele se alimenta lá no pasto mesmo, né? Do capim ou do sorgo. Está muito na moda agora plantar sorgo. Para quem não conhece sorgo, é uma planta que parece pé de cana-de-açúcar, só que o talo dela não é doce. Mas o gado adora, né? Então, a pecuária extensiva, o gado ele é criado solto. Entenda isso. Se você entender isso aí, você vai conseguir diferenciar aí a pecuária extensiva da intensiva. Por quê, professor? Porque na intensiva, os animais eles ficam confinados, ou seja, eles ficam trancados, né? Ele fica... Aí que está falando aí para nós que o pai dele trabalha lá no Porto do Pecém, né? Muitos pais aí trabalham no Porto do Pecém. Eu acho até que deve ser depois da... Meu pai também. Olha aí, ó, pai do Ângelo também. Então, acho que depois da educação, né? Aliás, Ó, o Pedro Luca perdeu o resumo todinho da aula. Boa tarde, Pedro. Pedro, nós estamos fazendo uma revisão de geografia. Já estamos chegando no final da revisão de geografia e já estamos indo para a revisão de história. Então, lhe peço que assista essa aula, que essa aula está sendo gravada, nós estamos gravando essa aula. Se você não assistir essa aula, vai ficar ruim para você tirar uma nota boa na prova. Ó, quem passar nas provas, né, que é claro, não é só minha matéria, mas quem passar, a partir de sexta-feira está liberado para viajar, para ir para Teresina, né, para ir para São Paulo. Né? Pode falar, Sofia. E, professor, e quem não passar vai ficar de recuperação e vai para a escola? Para a escola fazer as provas presenciais? Tem outra prova na escola, é presencial? Joyce, Ângelo. Eu quero falar uma coisa para o senhor. É a partir de que nota para poder passar? A nota de corte do Seneca é 7, né? Se eu não me engano. E falar, se eu tirar um 8 ou um 9, já um 10, já passa. E quem tirar 7 também passa? Joyce, se preocupe em tirar uma nota boa, mas eu acho que com 7 dá para passar, mas se tirar 10. Eu tô com vontade, eu quero tirar um 8 para cima. Eu pensei que você estava dizendo que não estava com vontade de passar porque queria ficar lá na escola até o dia 17. Não, tá perguntando se quem passar, professor, vai ter que fazer outra prova na escola até o dia 17? Olha, aí vai ter que ficar, vai ter que estudar até o dia 17 ainda, viu? Mas as provas são presenciais? Eu acho que sim, vai ficando mais difícil a cada momento, né? Que se você não conseguir ir na sexta-feira, aí fica mais complicado. Aí ok. as provas vai ser presencial ou vai ser online? As provas de sexta-feira, as minhas provas serão no Google Forms, né? Formulários, né? E a nota sai na hora, tá certo? Agora, a recuperação, não. Vai ser presencial, né? Eu acho que sim, e é mais quente, né? Então, vou botar para passar, tá certo? Ok, Tá gente? Ó, trabalho infantil. Ok? O trabalho infantil, lá na página 9. Continuando a revisão. O trabalho infantil é ilegal, né? Quem é que não sabe disso? Né? Isso aí até a vovó já sabia disso. O trabalho infantil é ilegal e ele priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os
não só de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades, né? Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos direitos e princípios fundamentais no trabalho. Aí tem aí um adolescente, né? Um feixe de cana, né, na cabeça aí, tá certo? Então, gente, o que é que nós vamos trabalhar em cima daqui do trabalho infantil no campo? Né? Eu posso colocar lá na página 10 esse enunciadozinho sobre consequências, né? Quais são as consequências do trabalho infantil, para vocês falarem se é certo ou é verdadeiro, né? O mito, crianças e jovens, né, pobres, devem trabalhar para ajudar a família a sobreviver. Aí você marca V ou F, tá? Mais ou menos a questão em cima disso aí, tá? Então, marque aí a página 10 como uma página que vai ser muito bem trabalhada em cima dessa nossa prova de geografia, né? Eu vou botar alguns artigos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, o artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, né? É aquele tal do jovem aprendiz. Artigo 61, a proteção do trabalho dos adolescentes é regulada por legislação especial, sem prejuízo no disposto nesta lei. Artigo 69, o adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E por aí vai. Então, vou trabalhar muito em cima da página 10 com vocês. Tá, gente? Muito mesmo. Vamos lá para frente, ok? Vamos lá para frente. Trabalho infantil, ok. Novas ruralidades. Isso aqui eu não trabalhei muito em cima disso com vocês, né? Ok, vamos lá. Bom, fechar a nossa revisão com chave de ouro de geografia, né? Chave de ouro. Eu quero que vocês vão passar nas folhas aí até chegar. Cadê, meu Deus, que eu deixei marcado para passar para vocês? Jesus! Será que está no fundo da apostila? Certo, achei. Vamos lá para a página 39 agora, gente. Para fechar geografia. Vamos para a página 39, ok? Coisa importante lá para falar para vocês. Desemprego. Falei muito com vocês sobre isso, né? Veja bem, relembrando aqui as aulas passadas. Tem uma jogada que os governos fazem, que é o seguinte. Se a Ana, né? Uma Ana ou o Pedro, ele está em casa e ele está lá há um determinado tempo, né? Ele está na condição de desempregado, somente se eles, né? Somente se eles não... Ele só está nessa condição de desempregado para o governo se eles estiverem procurando emprego, né? Se eles não estiverem procurando emprego, o governo não entende ele nessa situação, né? Ou seja, ele está porque ele quer, tá certo? Não é que ele não esteja, mas ele está porque ele quer. Professor, não entendi. Falei, nós vamos entender isso melhor agora. Desemprego, página 39. É considerado desempregado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, página 39, viu, gente? Não se perder, não. Seguindo as normas internacionais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, a pessoa que está procurando emprego e buscou uma vaga no mercado de trabalho nos últimos 30 dias. Tá? O desempregado é um problema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo.
Desde os séculos passados, as economias buscam explicações e fórmulas para chegar a um modelo de pleno emprego. Resumindo, rebobinando aqui, se eu colocar uma questão assim, gente, é considerado desempregado pelo IBGE, né? Segundo as normas internacionais da Organização Internacional do Trabalho, a pessoa que está procurando emprego e buscou uma vaga no mercado de trabalho nos últimos 30 dias, 40 dias, 50 dias, 90 dias, certo? Então, você sabe que é considerado desempregado somente, né, as pessoas que procuraram emprego nos últimos 30 dias e não acharam. Nem o Pedro, nem a Ana achou emprego. Então, eles são considerados, para o governo, como desempregados. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Tá bem explicado esse negócio aí. Se alguém tiver, é só levantar a mão aí que a gente... Sim. Tá, não certo. Está. Pronto, povo, bora para frente. Aí, lá embaixo, gente, dentro da apostila, também lá na página 39, lá tem o desemprego estrutural e tem o desemprego conjuntural. E aí você... É bom, né? Provavelmente eu vou cobrar isso aí de vocês na nossa revisão de geografia. Ó. O desemprego estrutural ele é causado pela introdução de novas tecnologias na produção, ou seja, a causa principal é a substituição da mão de obra humana por máquinas. O desemprego estrutural afeta todos os setores da economia. Lembra, quando a gente fala em setores da economia, é o que a gente falou lá no começo da apostila. Primário, secundário e terciário. Essa forma de desemprego, ela afeta, né, qualquer desses setores. E eu lembro que eu conversando com vocês, né, nas nossas aulas passadas aí, eu citei até o exemplo dos robôs que hoje trabalham na área da tecnologia da informação. Antigamente existiam centrais, você vê em fotos que mostram no passado não tão distante, que ficavam, eles davam preferência mais por mulheres, mas tinha homens também, que era o tal da telefonista, que é uma área que está se acabando, né? Cada dia mais se acaba. Por quê? Porque antigamente, se eu fosse fazer uma ligação aí para o Ângelo, e se ele morasse num local um pouco distante, a telefonista tinha que receber minha ligação e ela completar essa ligação, passar a ligação para me tentar falar com ele, né? Hoje em dia, não. Hoje são robôs que fazem isso, né? Você liga... Quer ver um outro exemplo também? Não só da telefonista. Esse serviço, quando você liga para a CAGES é uma chatice danada. Anel, né? Enel, né? E outras companhias, como, por exemplo, os bancos, Bradesco, Itaú, e por aí vai. Em vez de ter uma pessoa para atender você, é uma máquina que atende você, é um robô. Aí fica toda hora conversando entre aspas, né? Ele está seguindo um programa lá. Você quer comprar um óculos, aperte um 2. Se você quer comprar um copo, aperte um 3. E isso aí... Você falou isso e eu me lembrei de uma coisa. Toda hora, alguma pessoa liga para o meu celular e eu atendo, é um robô falando. Pronto. E essa tecnologia, dentro aqui do nosso, do que nós estamos estudando, viu, Sofia? Ela é uma das principais causas do desemprego estrutural. Ou seja, essas tecnologias, elas estão tirando seres humanos, pessoas, né, do trabalho. Eles estão perdendo o emprego, né? Exatamente por quê? Porque existem essas máquinas. Quer ver? Vou dar outro exemplo aqui. Falei até que lá na minha cidade, Campo Maior, lá no Piauí, chegava um caminhão, todo mês de fevereiro, levava as pessoas para uma cidadezinha de Pernambuco para colher cana. À medida que os anos foram passando, eu notei que esses caminhões diminuíam a quantidade de pessoas que levavam. E, por fim, esses caminhões pararam de invadir lá a minha cidade e nunca mais levaram ninguém para cortar cana. E eu fiquei encucado com aquilo, né? Mas me explicaram e eu estou passando para vocês. É porque compraram máquinas que fazem o serviço todinho dos homens. É a chamada de colheitadeira. Tem até uma foto dela aqui, ó, lá na página 5. Ó.
colheitadeiras na lavoura de soja, lá na página 5. Agora você imagina, uma máquina dessa tira um emprego de 20, 30 pessoas. Essas 30 pessoas que saíam lá da minha terra para ir buscar um dinheirinho lá no corte da cana, já não tem mais esse serviço, certo? Por quê? Porque o patrão, ele comprou uma colheitadeira, tá certo? Então, gente, o desemprego estrutural, ele é causado pela introdução de novas tecnologias na produção, certo? Vamos lá, desemprego conjuntural. Já tem diferença. O desemprego conjuntural, ele tem como causa crises econômicas internas ou externas, ou seja, dentro ou fora do país. Em geral, as crises econômicas levam à queda do consumo, da produção, das exportações e de investimentos. É muito fácil explicar isso aí também para vocês. Ó. O desemprego conjuntural não tem nada a ver com o desemprego estrutural. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. O desemprego estrutural, eu falei a história da colheitadeira, novas tecnologias que estão tirando o emprego das pessoas. O conjuntural é uma doença. Por exemplo, nós vendíamos muito café para os Estados Unidos, mas com a Covid, né, com a Covid-19, os Estados Unidos diminuiu a compra dos nossos produtos. Ou seja, a doença fez com que eles tivessem outras prioridades. Então, como ele não comprou mais o nosso produto, os produtores de café tiveram que demitir pessoas que trabalhavam lá, até porque não tinha para quem vender, então não tinha necessidade de produzir. Então, essas pessoas elas perderam o emprego, né, por um motivo conjuntural. A conjuntura daquele momento era de crise, uma crise sanitária, né, que fez com que eles fossem mandados embora do serviço deles. Então, gente, desemprego estrutural e desemprego conjuntural tem uma diferença, é uma diferença grande, mas eu acredito que deu para vocês entenderem, eu acho que foi muito bem explicado, certo? Com isso, nós encerramos a nossa revisão de geografia. Então, vamos lá. Página 39, marquem aí. Página 39. Página 9, que é o trabalho infantil, pecuária intensiva, pecuária extensiva, certo? Vamos lá, 39, 9, página 8, página 7. Eu marquei a página 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 39. Pronto, então tá certo. 3, 4. A 4 não precisava marcar, não. Ah, marcava, sim, tem setor terciário lá em cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi tudo que a nossa amiga falou, tá certo? Beleza? 10. Mitos e realidades sobre o trabalho infantil. Pronto, gente. Morreu Maria Preá, vai todo mundo tirar 10 de geografia, né? Pode jogar a apostila fora? Pode não, né? Tem que guardar, porque ela vai ser sempre uma fonte de conhecimento que está à nossa disposição para a gente consultar, tá certo? Beleza? Vamos lá agora para a história, galera. Turminha, mudou a matéria, agora é história. Gente, eu estou antecipando a História, qual página? Não, nós vamos entrar lá agora, Ângelo. História agora é história, viu? Olha, eu estou antecipando a revisão de história, por quê? Porque as provas já serão na sexta-feira. Então, sexta-feira seria minha aula de história, né? Não tem condição, né? Então, agora nós vamos para a aula de história. São 14h23, nós vamos até às 15 horas. Aí, sem querer, professor. Diga. O senhor falou que as provas vai ser na sexta-feira, mas vai ser nessa sexta-feira? Depois da manhã. Ah, então vai ser... Todas as matérias vai ser amanhã? Amanhã não, depois da manhã. Depois da manhã, porque amanhã é quinta. Todas as matérias. Pelo que eu entendi... Eu vou falar com os meus pais que a gente for para o sítio. Eu vou pedir para eles ficarem mais tarde para a gente poder ir para o sítio mais tarde para mim terminar as provas. Vocês não têm internet lá no sítio? Lá tem, é porque falta muita energia. Tá, como as provas são as minhas, eu não posso falar dos outros professores, eu vou falar de mim. As minhas provas são no Google Forms, né?
Eu não vou pedir para você terminar na sexta, até porque eu acho que todos os professores vão botar a prova na sexta. Então, eu vou deixar para me receber até o sábado, né? Eu penso assim que isso é mais fácil para vocês, que até sábado, meio-dia, me mandar isso aí. Por quê? Porque eu tenho que fazer um relatório final para mandar para o Senec lá, porque a Jusilene, não, o nome da outra, me ajuda aí. A Nilcilene, que a Nilcilene, ela já quer tudo isso com ela para na segunda-feira, já dizer quem passou, quem ficou, quem é que vai ficar até o dia 17. Okay. Tá bom? Okay. Então, eu vou fazer a prova com vocês na sexta, mando o Google Form, né, para vocês, no horário lá, tá certo? E aí vocês têm, pelo menos as minhas aí, penso que seria melhor. Todos os professores vão botar na sexta ou não? Eu acho que sim, tá? Ok. Depois manda um zapzinho para o Silene, só para confirmar, mas eu acho que sim, viu? Tá bom. Ok. Beleza, vamos lá. Agora vamos fazer a nossa rev de história, tá? Ok, deixa eu ver o que eu marquei para vocês aqui. Gente, peguem um corretivo, canetinha, papel, igual vocês fizeram com geografia. Olha, eu só vou pedir para vocês o que eu dei nessa revisão, tá? Então não precisa vocês se matarem em cima da apostila toda, não, tá certo? Mas preste bem atenção nos pontos que nós vamos colocar aqui. Como, por exemplo, lá na página 4, seguindo a leitura lá, ele diz o seguinte, ó. Os portugueses desembarcaram na região que corresponde atualmente à cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Quem estiver tentando saber onde está, e está procurando lá em cima da página, não vai achar. Tá? Tem 1, 2, 3, é o quarto parágrafo. Ok? Lá no quarto parágrafo. Eu vou bolar uma pergunta em cima do quarto parágrafo, onde diz assim, ó. Os portugueses desembarcaram na região que corresponde, vírgula, atualmente à cidade de Porto Seguro, vírgula, lá no estado da Bahia, né? Vírgula, fixando imediatamente uma cruz no solo. Página 3 professor? Página 4. Ok. Certo? Né? Uma cruz no solo e ordenando a realização da primeira missa no território. Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão oficial da viagem, ele escreveu uma carta, certo? Que relatava as primeiras impressões dos portugueses em relação ao território e à população que aqui já se encontrava, ou seja, a população nativa, ou seja, os índios, tá certo? Quando a esquadra do Cabral chegou ao Brasil, o primeiro grupo indígena que teve contato com os portugueses foram os índios tupiniquins. Tupiniquins é uma população que pertencia ao grupo linguístico Tupi-Guarani, tá certo? Então, é de fundamental importância você entender que, olha, no Brasil foi catalogado aí mais de da última vez que eu ouvi falar aí, estava quase 200 tribos, né, indígenas que tem no Brasil. Mas de ter os primeiros contatos, né, com o homem branco, com o português, são os índios tupiniquins, tá? Os índios tupiniquins foi... Até porque eles moravam no litoral, né? Então, eles viram as caravelas chegarem. Desculpe aqui, gente. Vou desligar aqui esse bicho aqui. Eu pensei que tinha desligado. Pronto, vamos lá. Então, os índios tupiniquins, tá aí a dica do professor, certo? Foi as primeiras tribos indígenas que teve contato com os portugueses, tá certo? Aí a apostila diz também que é importante ressaltar que o Brasil era o lar de inúmeros grupos indígenas, né? Com diferentes variações linguísticas e formas de organização sociais. Ok? Então, tá aí. A dica aí da página 4, exatamente sobre os índios tupiniquins, tá certo? Então, eu acho que eu praticamente, né, falei para vocês qual o rumo que eu estou querendo tomar, né, quando for aplicar essa prova. Eu estou só passando um corretivo aqui
para mim saber que eu falei exatamente isso com você. Ainda falando de nativo, né? Ainda falando de índio. Quem fez o Enem, né, que é o caso de vocês, ainda não pode, mas a questão indígena foi caiu muito, foi muito bem falado. Não é bom vocês já irem aprendendo, já de agora, porque esses assuntos sobre quilombolas, indígenas, né, minorias, vai acompanhar vocês aí para a vida toda e com certeza vai estar no Enem. Gente, agora vamos falar da carta lá do escrivão, né, do Pero Vaz. Lá na página 5 tem assim, ó, dentro do nosso exercício de aprofundamento. Quem fez o exercício de aprofundamento está muito, muito tranquilo, né, com relação à prova, porque já foi corrigido e a pessoa tem o resultado do exercício de aprofundamento. Quem não fez o exercício, né, ou tá guardando para fazer depois, e se perdeu, e se não deletou as coisas que chegam pelo nosso grupo lá do WhatsApp, você pode rever todo o conteúdo que foi postado lá, inclusive as correções, tá? Mas o Pero Vaz disse o seguinte: eram pardos, todos nus. Estou lendo a carta do Pero Vaz, viu? Eles eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido, né, confeitos, fartéis, mel e figos passados. Eles não quiseram comer quase nada daquilo. E se alguma coisa provaram, logo a lançaram fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram nada e nem quiseram mais. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será o salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Fazendo aqui só um breve comentário, esses caras passavam quase 6 meses no mar, chegavam aqui tudo fedendo, e com certeza a comida estragada, né? Podre, que não tinha como conservar. Aí eles foram dar isso para os índios. Eu acho que os índios iam querer comer essas coisas desse jeito. Os caras aqui tinham tudo que era fruta, carne fresca, peixe fresco. Com certeza eles iam cuspir, né? Então isso aí não é nada de que se estranhasse, tá? E aí nós vamos agora trabalhar em cima do seguinte. Segundo aí o que o professor leu, né, do trecho acima dessa carta, qual foi a posição dos indígenas em relação aos hábitos alimentares lá dos europeus? E aí eu vou botar uma série de alternativas, né? Por exemplo, letra A, eles adoraram a comida dos europeus. Letra B, gostaram tanto que pediram mais. Letra C, ficaram com raiva e mataram os portugueses. E aí a alternativa certa, né, que vai estar no meio, e você lendo o trecho da carta, você faz o seu, né, raciocínio lógico, e aí você vai lá dentro com mais clareza saber, né, o que é que se espera de você, né, perante ao texto que vai estar lá na prova, tá? Como, por exemplo, a questão de número 3, né? Qual eram os alimentos consumidos pelos indígenas no Brasil? O professor está em que página? Que eu estou toda perdida. Na página 5. Ok. Que fala sobre o trecho lá da carta do Pero Vaz de Caminha. Tá? Lá no exercício de aprofundamento. Ok? Aí, as comidas indígenas também, né? Vai ter as alternativas lá. Aí eu vou botando várias alternativas. Se eu botar assim, bacalhau ao alho e o óleo, né? Sopa de lentilhas, refogada no molho de camarão, e aí você marcar aquilo ali dizendo que era comida dos índios, aí eu vou dizer que, né? Nem faça a prova, tá entendendo? Então, é isso aí que eu quero que vocês entendam. Eu vou perguntar, né, o que é que os índios tinham a servir para os portugueses também, fazendo parte aí do nosso exercício de aprofundamento. Por isso, gente, nós professores, né? Quando digo nós, porque os outros professores também, nós estivemos conversando, e muitos de vocês aí, no caso,
Nas minhas matérias, não, mas deixaram assim de devolver muitas questões, né, com relação às devolutivas dos exercícios. Os exercícios são importantes, né? Aí, quer ver outra coisa aqui também, dentro da carta aí do Pero Vaz de Caminha? De acordo com o trecho, de que maneira a coroa portuguesa poderia contribuir com os indígenas? Olhem, vão aprendendo desde já a interpretar texto, tá? Leia o texto várias vezes, porque esse negócio de interpretação de texto vai acompanhar vocês a vida toda, os concursos que vocês vão fazer, seja para que for, sempre vai ter a interpretação do texto. E você, lendo o texto novamente, você vai ler o seguinte, ó. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, isso Pero Vaz, o escrivão do rei, né, escreveu lá na carta. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, né? E aí, a interpretação que se tem disso, quando ele diz assim, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente, como se as pessoas que estivessem aqui precisassem serem salvas de alguma coisa, né? Mas na cabeça dele, eles achavam que eles tinham que ser salvos. E aí, vocês têm que entenderem, né? Quando ele continua aqui, diz assim, ó, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza, né, em ela deve lançar. Eles já estavam falando em converter esses índios, né, que, segundo, né, pela soberba do português, acham que essas pessoas precisam de ajuda e que estão perdidas por não serem cristãs, está entendendo? É uma questão de religião, né? Então, ele já anuncia aqui que vão evangelizar esses nativos, né? Logo, olha, vejam bem, logo na primeira carta. Então, são essas questões de interpretação do texto, né? Então, de acordo com o texto, de que maneira a coroa portuguesa poderia contribuir com os indígenas, né? Gente, página 5, tá? Tá marcado, bora para frente. Professor, na minha página 5 fala sobre a Grécia. Gente, nós estamos na apostila de história. Gente, peraí. Ai, meu Deus do céu. Ô, loucura. Gente, aqui é da 7ª, olha. Eu sabia, tio, e ninguém diz nada, vocês dizem eu ficar falando aqui. Meu Deus, o que ele tá falando? Não tô entendendo nada. Eu tava toda perdida aqui procurando a página, eu tinha falado assim que eu ficava, não, nessa aqui não. Pelo amor de Deus, e vocês ficam calados aí. Eu expliquei quase... É bom que eu já expliquei para... Já expliquei para a 7ª, né? É só pegar e rebobinar a fita. Meu Deus do céu. Vamos embora, gente. Desculpem. Voltem aí para a página 6. É porque é tanta revisão. Eles anteciparam o calendário da gente em uma semana, né? Essas revisões eram para a gente dar elas em 3 aulas e a gente tem que dar em uma aula só. Então, vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda, Senhor. Desculpem aí, viu, Ângelo? Agora eu estou com a apostila certa, viu, Taíque? Estamos marcando as coisas do pessoal do 7º, olha. Meu Deus do céu. Vamos lá, página 5. Página 5. Agora está todo mundo com a página aí, gente. Eu acho que vocês não ficam com a apostila. Só a Sofia, que foi a única que falou, né? Ô, Jesus Cristo. Vamos lá, minha gente. Aliás, página 6. Durante a democracia ateniense, existiam 3 categorias de indivíduos que moravam na polis, que, como vocês sabem, polis é a cidade, né? Quais eram esses indivíduos? Aí está lá o conceito, canetinha na mão para marcar, certo? Cidadãos, os estrangeiros, metecos e os escravos, tá certo? Bola morta. Deu para entender o que o professor vai precisar? Uma, né? De 10. Vamos para frente. Ainda bem que dá tempo, hein? Falta mais de 20 minutos, né? Página 7. A sociedade ateniense ela era extremamente machista, dando à mulher um papel exclusivamente doméstico. Entendam isso. A sociedade ateniense ela era extremamente machista,
dando à mulher um papel exclusivamente doméstico. Ela, após se casar, ela não saía de casa, né? E o marido poderia repudiá-la, devolvê-la ao pai e desfazer-se dos filhos, né? Então, veja bem, a vida na Grécia para a mulher não era essa facilidade toda, não. Então, já sabem como era a questão da mulher na sociedade ateniense, tá certo? Foi a dica 2. Página 7. Vou para frente e vocês já vão pegando as dicas, ok? Já dei a dica 1. A dica 1 foi exatamente sobre quem era que viviam nas polis, né, de Atenas, e aí são os cidadãos, os estrangeiros, que são chamados de metecos, e os escravos, tá certo? Isso é da página 6. Se você não prestou atenção, marque a página 6. E aí, lá na frente, ok? Eu pedi para vocês conseguissem me relatar um pouco sobre como é que era a vida na sociedade ateniense, né? Para a questão feminina, né? A mulher, né? Então, a sociedade é machista, certo? E a mulher, ela possuía um papel exclusivamente doméstico, ou seja, a mulher em casa, tá bom? Foi dito isso na página 7, beleza? Vamos para frente? Olha, outra coisa que é importante vocês saberem também, inclusive caiu até na prova que eu fiz, isso aqui, na prova para Paraipaba. No auge, lá na página 7 também, ainda na página 7, depois da questão lá de cima da mulher. Ó, no auge da democracia em Atenas, o governo ele era exercido pelo arcontado. Arcontado. Marquem aí, ó. No auge da democracia em Atenas, o governo era exercido pelo... Qual página, professor? Oi, na página 7, ok? Ok. No auge da democracia em Atenas, o governo era exercido pelo arcontato, formado por magistrado chamado de arcontes e eleitos para exercer sua função por 1 ano. Então, se eu botar a frase a completar, né? No auge da democracia em Atenas, o governo era exercido pelo pontinho, formado por magistrado chamado de pontinho, eleitos para exercer sua função por pontinho, né? Aí você vai destrinchar, né? Ok, vamos para frente. Ok. Outra coisa que tinha na Grécia também, gente, uma forma de punição, né? Olha, em destaque na estrutura política ateniense era a prática do ostracismo, né? Ostracismo. Ela foi implantada durante o governo de Clístenes. Essa prática consistia em, anualmente, conceder aos atenienses a oportunidade de, né, inscreverem-se o nome de qualquer indivíduo que, segundo eles, representava uma ameaça à cidade. A pessoa que recebia um número significativo de votos era exilada, ou seja, banida da cidade por um prazo de 10 anos. Deu para entender o que é ostracismo? Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Ó. É tipo aquela tal daquela paredão, tá? Quem já viu aquele programa, aquela porcaria daquele programa chamado Big Brother? Lá eles não juntavam um dia de votar. Vamos votar aqui e escolher para mandar uma pessoa embora, para ir embora da casa. Acho que vocês lembram disso, né? Já assistiram isso, né? Então, lá no Big Brother, não é isso, Ana Joyce? Tá certo? BBB, o povo fala BBB. Eu sei por causa que o povo lá de casa era direto assistindo. Só que eu não gosto. Então eu estou citando o Big Brother para mim explicar para vocês que lá na cidade de Atenas, né, eles se reuniam tudinho e aí eles colocavam né, dentro de um pote lá o nome de uma pessoa que estava fazendo mal à cidade, que era uma pessoa que prejudicava. E aí eles expulsavam essa pessoa da cidade, vai-se embora. E só podia voltar depois de 10 anos, tá? E a pessoa ficava no ostracismo, ou seja, isolamento, tá? No esquecimento, né?
fulano está no ostracismo, ou seja, está esquecido, tá certo? Então, se eu botar na prova sobre isso, vocês não tem como errar. Só lembrar lá do programa do Big Brother, tá certo, gente? Então, o ostracismo é isso. Vamos para frente? Lembrando que estamos na página 7, tá? Em cima disso aí. Vamos para frente, que são 14h44, né? Nós vamos até às 15. Então, dá muito tempo. Vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que quem vivia na cidade de Atenas, né? Falei para vocês que quem vivia na cidade de Atenas, que é na polis, Atenas, cidade, polis, os cidadãos lá, repetindo de novo pela 4ª vez, são os estrangeiros, né? São os cidadãos, pessoas que nasceram em Atenas, os estrangeiros que são chamados de metecos e os escravos. Eu falei, não esqueçam disso. Está lá na página 6. Aí vamos para frente. Agora eu já quero saber diferente. Eu já quero que vocês digam quem eram as pessoas que moravam já, né, em Esparta, né? Aí em Esparta já são 3 classificações diferentes, né? Ó, lá é os esparciatas, né? Que, em comparação a Atenas, como se fossem os atenienses. Lá são os esparciatas, porque são de Esparta. Periecos e ilotas, tá certo? Página 8. Professor, qual é a página? Página 8, ok? Página 8. Né? Então, a classe social de Esparta são esparciatas, periecos e ilotas, tá? Vou dar uma definição para vocês aqui também, que pode ser cobrada. Os esparciatas, eles eram políticos integrantes do exército, ricos proprietários de terra e recebiam a educação espartana, tá certo? E os periecos? Periecos é da periferia, né? Os que ficam mais em volta da cidade. Os periecos, eles viviam nos arredores da cidade, eles eram livres e, na maioria, eles eram camponeses, comerciantes e artesãos. Então, está aí 2 definições na página 8 para a nossa prova, tá bom? Como era a educação, lá na página 9 agora, como era a educação lá em Esparta? A educação em Esparta, lá na página 9, lá em cima, a educação em Esparta ela tinha uma atenção especial, e sendo essencialmente militar, ok? Lembrem desse nome, militar. A educação em Esparta tinha uma atenção especial, e sendo essencialmente militar, tá? Então, lembre de colégio militar, para falar em Esparta, você lembra logo de colégio militar, né? Lá em Esparta não tinha colégio aberto, assim, como o nosso, não. Lá, a educação lá era rígida, né? Rígida, pesada, militar, certo? Então, sabem que se o professor perguntar, né, para você dizer se era em Atenas ou era em Troia, né? E citar várias cidades gregas, né? Você vai dizer, no meio daquelas opções lá, que militar, educação militar é Esparta. Não esqueça disso. Vamos para frente. Olha, eu estou me lembrando aqui do negócio do 7º. Oh, meu Deus do céu. Perdi quase 20 minutos falando aqui. Obrigado aí, Sofia. Foi o que me salvou, né? Os outros ficaram calados, deixaram eu... Foi o Eric e o tio, professor. Obrigado. Gente, página 11. Vamos lá, página 11. 14h48, dá tempo. Página 11. Nós temos aí um mapa do Mar Mediterrâneo e onde está falando aí sobre a guerra do Peloponeso, né? Todas essas cidades que vocês estão vendo aí eram cidades gregas, né? Vê como a Grécia se espalhou, né? Você pode ver lá em cima, lá, Éfeso, Mileto. Quando a gente fala em Mileto, a gente se lembra logo do matemático, né? Tales de Mileto.
Quando a gente vê a cidade de Éfeso, a gente se lembra das pregações aí dos apóstolos, né? Pessoal da Bíblia aí antigo, né? Aí tem também aqui Atenas, Esparta, Corinto, e aí por aí vai. E Creta, lá onde tem o Minotauro, né? É muita lenda, muita história muito bonita, né, gente? Mas, enfim, a gente vai falar muito em helenismo. A civilização helênica, o helenismo. E aí, a definição disso, a gente vai encontrar lá na nossa apostila, aí na página 11, que ela diz o seguinte: o governo de Alexandre, né, permitiu que os povos que foram dominados, eles mantivessem seus costumes, sua língua, sua religião, certo? Em troca, ele exigia o pagamento de tributos e o respeito à sua autoridade. Ao ser tolerante com as civilizações conquistadas, o Alexandre ele promoveu uma verdadeira fusão cultural, surgindo o chamado helenismo. O que é o helenismo? A mistura da cultura grega com as tradições do Oriente. A designação helenismo deve-se ao fato de os antigos gregos serem conhecidos naquela época como helenos. Então, marquem aí, ok? Ok? Gente, a prova não está difícil, tá? Se você tiver com dúvida, reveja essa aula no eu vou botar no YouTube, e quando eu estiver falando lá sobre o assunto da 7ª série, você só dá uma adiantadinha, né? Para não perder tempo. Ok? Vamos lá. Jogos Olímpicos, lá na página 12. Tem até aí um logotipo da Rio 2016. Jogos Olímpicos, na página 12. Quero que vocês entendam que esses Jogos Olímpicos, né, eles são assim chamados porque eles surgiram, né? Ele surgiu na cidade de Olímpia, tá? Por isso são chamados de Jogos Olímpicos. E eles eram feitos, né, patrocinados em honra aos deuses, né? Em honra aos deuses gregos, né? Então você vai ver essa definição lá na página 12, onde você vai ler o seguinte: a origem dos deuses era explicada por meio dos mitos. Os gregos acreditavam que cada um deles possuía características próprias e que poderiam interferir diretamente no destino das pessoas. E, para agradá-los, ofereciam a ele banquetes, presentes, sacrifício de animais e também jogos, disputa. Em honra aos deuses, os gregos erguiam templos e organizavam inúmeros eventos. Morreu Maria Preá. Então, os Jogos Olímpicos é porque é da cidade de Olímpia, né? Daí vem o nome, e eram praticados em honra aos deuses. Professor, está isso aonde? Está na página 12. Página 12, Jogos Olímpicos, marquem. Acabou meu corretivo, certo? Em honra aos deuses. Já marquei, professor. Da cidade de Olímpia. Ok. Vamos para frente. Estamos chegando ao final da nossa revisão, certo? Opa! Exercícios propostos, as mulheres de Atenas. Mulheres de Atenas. Olha que coincidência, gente. Tá? Perdi um tempo falando sobre a mulher, né? Como é que era a vida da mulher lá em Atenas. Mas, realmente, ela se repete aqui na página 24. Não marquem não, tá? O professor está só divagando aqui. Certo? Eu deixei marcado o que eu ia pedir. Bom, olha, faltou algumas páginas da apostila, certo? Não, nós chegamos... Não, fechamos. Okay? Esqueçam isso. Povos pré-colombianos.
Cadê, gente? É que eu marquei para mandar para vocês. A última. A última. Vamos para a última. Correria grande, né? Com essa antecipação desses eventos nossos. Agora, a gente ia ter mais 5 dias de aula para frente. E aí tivemos que antecipar isso tudo. Vocês ainda têm aula hoje, gente? Sim, a gente tem do tio Rony. Então o professor Rony vai dar uma revisão para vocês também, né? Tá certo. Provavelmente sim. Deixa eu contar aqui quantas eu dei para vocês. 1, 2. Certo, vamos lá. Para fechar o balão. Fechar o balão faltando 5 minutos para terminar a aula. Vai dar tempo. Página 19, então, gente. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a política do pão e circo, que acontece ainda muito no Brasil, né? E não só no Brasil. Aqui na nossa idade contemporânea, os governos, eles usam muito da política do pão e circo, como ficou conhecido por causa dos romanos. Ou seja, é de entreter as pessoas com festas, né? Bota festa, e as pessoas ficam indo para essas festas e esquecem dos problemas que existem na cidade, né? Com o objetivo de entreter a população para evitar revoltas sociais, os governantes aplicavam, né, a política do pão e circo. Tá onde isso, professor? Na página 19. Nós estamos falando agora sobre Roma, tá? Página 19. E o que é que consistia? Consistia na distribuição de trigo aos necessitados e na realização de torneios e espetáculos para divertir o povo em grandes arenas, né? Como, por exemplo, lá no Coliseu Romano, que está lá até hoje. O professor um dia, com fé em Deus, Jesus Cristo, eu ainda vou visitar para me ver lá aonde era o local que os romanos entregavam os cristãos para o leão comer, né? Para o leão matar, né? No dente, né? Então, vocês lembrem do Coliseu, lembrem dos leões devorando as pessoas, e quando a gente for falar que tipo de entretenimento é esse na área da política, vocês vão saber que é a política do pão e circo, tá? Pão por quê? Porque o governo romano, né, distribuía trigo para a população, né? E circo é exatamente os espetáculos, né, com lutas de gladiadores, né, na época, né? Hoje não, hoje a gente bota a banda Mastruz com Leite para tocar na praça da cidade, né? Mastruz com Leite. É o novo, ninguém nem quer mais, ninguém não sabe mais nem o que é Mastruz com Leite. Mas essas bandas novas, né, que tem aí. Galera, prazer imenso ter estado com vocês aí durante mais de um ano, né, que eu já vocês começaram agora no sexto, mas para mim foi muito importante, viu, estar com vocês aí. E até a prova. E eu vou desligar, senão eu vou chorar, que eu fico muito emotivo, tá? Mas tô muito... Foi muito bom para mim, tá bom, gente? Foi muito bom para a gente também, professor. O professor foi muito bom mesmo. Pois é. Bom pra Legal. E a gente Acho que pena que vai acabar tudo. Mas é assim mesmo, a vida ela é cheia de recomeços, né? Começos e recomeços. Beleza, Parece galera? que foi ontem, começou as aulas. foi muito bom. Passou Vai rápido, ser né? tão rápido. Gente, Eu tchau, tô com senão eu vou saudade, chorar. professor. Tchau. 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 Tchau, gente. Professor, tchau. Valeu. Tchau.